Bem, eu queria dizer para vocês da imensa alegria e do grande prazer de poder estar vivendo esse momento. Possivelmente, pela juventude de vocês, muitos não compreendem o significado de uma reunião como essa. Não há disposição de muitos governantes no mundo de participar de uma reunião dessa com a sociedade civil. Porque muitas vezes os governantes não gostam de ser cobrados. E muitas vezes, quando as pessoas cobram, as pessoas começam a tratar os cobradores como se fossem oposição, como se fossem pessoas contrárias ao próprio governo, quando, na verdade, a cobrança ela é tão ou melhor do que as pessoas que concordam. Porque a cobrança ela sempre nos alerta de que temos algo a fazer. E por que essa reunião é importante? É porque depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois de tudo que aconteceu na minha vida, a gente voltar a ser eleito presidente do Brasil, com a participação, na maioria, entre mulheres, jovens e o povo negro do nosso país. E a gente poder fazer uma estreia a nível internacional, no espaço da ONU, onde a discussão é um tema que interessa muito ao Brasil, que é o tema, discutir a questão do clima. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz pela abertura de ontem, estou feliz pelo encontro com vocês hoje. No fim, eu vou ter um encontro com o secretário-geral da ONU, com o nosso amigo Guterres, para conversar um pouco de uma coisa que eu me ressinto desde o tempo que eu era presidente. Ou seja, os fóruns da ONU não podem continuar sendo um fórum de discussões teóricas intermináveis e que muitas vezes as decisões nunca são levadas a sério ou nunca são cumpridas. Às vezes eu tenho a impressão de que as decisões precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão, uma espécie de governança global, que possa decidir o que fazer. Porque se depender das discussões internas do Estado Nacional, no Congresso Nacional, muitas coisas aprovadas sobre o clima não serão colocadas em prática. E muitas vezes o dinheiro que é prometido para os países em desenvolvimento também não sai. Ou seja, esses 100 bilhões de dólares foram prometidos em 2009, em Copenhague. Ou seja, e sinceramente as pessoas parecem que esquecem. Então, por isso que eu cobrei ontem no meu discurso, não cobrei não, apenas para lembrar que tem uma dívida que precisa começar a ser paga se a gente quiser criar as condições para os países que têm floresta, para os países que ainda têm muita água potável, para os países que têm ainda uma grande fauna, ou seja, que esses países sejam recompensados para que eles possam cuidar daquilo com o carinho que a humanidade necessita e precisa. Do ponto de vista externo, nós vamos ter que fazer muita coisa para que a gente reconquiste o espaço de isolamento que o Brasil ficou. O Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. O último contencioso nosso foi da Guerra do Paraguai. De lá para cá, o Brasil mantém uma relação cordial, diplomática, civilizada com todos os países do mundo. Com todos os países do mundo. Ou seja, em 2008 a ONU fez uma pesquisa e ela chegou a constatar que o povo brasileiro era o povo mais alegre do planeta Terra e que era o povo que tinha mais esperança no mundo. Olha, como é que pode, pouco tempo depois, esse país perder essa alegria e o ódio tomar conta
das relações entre as pessoas no nosso país. Como é que pode esse país que tinha chegado a ser a 6ª economia do mundo cair para a 13ª economia do mundo? Ou seja, nós, no fundo, andamos para trás quando a gente não poderia ter perdido o status que nós tínhamos conquistado, que era um status muito pequeno. Eu sempre digo que o que aconteceu no período em que a democracia reinou naquele país é que as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, subiram apenas um degrauzinho, sabe, na escala social da nossa história. Um degrau, não subimos muito, não. Foi muito pouco que nós subimos. Mas o muito pouco foi muito para um país que não estava habituado a cuidar das pessoas mais humildes. Quando essa menina fala da universidade, a coisa que eu tenho mais orgulho é que pelo Brasil inteiro eu encontro pessoas que dizem: ô presidente, eu sou a primeira da minha família a fazer uma faculdade, eu sou a primeira a ter um curso técnico, eu sou a primeira a ganhar mais que o salário mínimo. Ou seja, esse é o tipo da melhora que não pode parar. E eles pararam. Pararam de investir na universidade, pararam de investir em ciência e tecnologia, pararam de investir nas escolas técnicas. Ou seja, vivemos um momento em que até a cultura, que é uma coisa extremamente necessária na formação cultural de um povo, na formação política de um povo, eles acabaram. Porque na lógica deles, cultura é uma coisa perigosa. Cultura mexe com a consciência das pessoas, cultura politiza as pessoas. Então, vamos tentar acabar com tudo isso. E eu quero dizer para vocês que a principal razão pela qual eu assumi a minha candidatura para voltar a ser presidente da República é que eu acho que é possível a gente fazer esse país voltar a ser feliz. É possível a gente voltar a fazer com que as pessoas mais humildes, mais necessitadas, as pessoas da periferia voltem a sonhar. É possível a gente garantir que a juventude pode planejar, sabe, a sua perspectiva de futuro. E ao governo cabe apenas criar as oportunidades para isso e deixar que as pessoas naveguem por conta própria, porque na hora que tem oportunidade, todo mundo dá um... Então, eu acho que nós temos uma tarefa que é muito delicada. Nós vamos pegar o país pior do que nós pegamos em 2003. E vamos pegar um país com uma coisa mais grave, que é a tentativa do desmonte, do descrédito nas instituições. Ou seja, nós chegamos a ponto de você politizar todas as decisões judiciais, você judicializar todas as decisões políticas, você criar um orçamento secreto em que, sabe, o parlamento passa a executar um orçamento que deveria ser executado pelo Poder Executivo, e você passa a ter um Poder Executivo que não tem nenhuma relação com a sociedade brasileira. Ou seja, durante 4 anos, o presidente, que está dentro de casa desde que foi derrotado, ele não fez encontro com nenhuma organização da sociedade civil. Ele nunca se reuniu com ninguém da sociedade civil para discutir os problemas do povo brasileiro. Mas ele ofendeu mulheres, ofendeu a periferia, ofendeu negros, ofendeu quilombolas, ofendeu portadores de pessoas com deficiência. Ou seja, o que ele pôde ofender e o que ele pôde tentar desmoralizar politicamente, ele tentou fazer. E a nossa tarefa é tentar recuperar, porque eu não vejo o Brasil dar certo se a gente não envolver a sociedade nas decisões que a gente tem que tomar. Por isso, nós vamos retomar as conferências nacionais. No meu período de governo, nós fizemos 74 conferências nacionais. Nós vamos fazer as conferências nacionais para que o povo decida
qual é a política pública que ele entende que seja correta para a gente colocar em prática. Não sou eu que vou entender qual é a política pública correta para a juventude. Vamos fazer uma conferência da juventude para que ela diga o que ela quer. Vamos fazer uma conferência das pessoas com deficiência, vamos fazer uma conferência com o povo negro, vamos fazer uma conferência com a mulher, vamos fazer conferência com o LGBT. E a gente não tem que ter medo de ouvir as coisas, inclusive, que a gente não gosta de ouvir. Quando a gente se dispõe a governar um país, você não tem que pensar apenas nas coisas boas que vai te acontecer. Você tem que pensar que tem gente que vai dizer para você que você está errado. E você tem que ter humildade para reconhecer se está errado. E se está errado, corrigir o comportamento. O país precisa ser recuperado, essa é a palavra. O país precisa ser recuperado. E eu estou muito feliz, mas muito feliz, porque uma grande parcela do povo brasileiro depositou outra vez nas minhas costas a boa responsabilidade de recuperar esse país. E eu quero provar que é possível acabar com a fome outra vez. Eu quero provar que é possível gerar emprego outra vez. Eu quero provar que é possível aumentar o salário mínimo outra vez. Eu quero provar que é possível fazer mais alunos pobres entrarem na periferia, mais pessoas ou melhor, entrarem na universidade, mais pessoas entrarem na escola técnica, sabe? Eu quero que esse país volte a ter a cultura, uma coisa viva no nosso país. Nós vamos recuperar o Ministério da Cultura, vamos criar comitês de cultura em cada capital, vamos recriar os pontos de cultura, nós vamos fazer esse país fervilhar do ponto de vista da cultura, inclusive levar a cultura aonde ela tem que estar, não apenas no teatro municipal de cada cidade, mas na periferia desse país, que é onde muitas vezes ela é executada e muitas vezes a sociedade branca não sabe. É isso que a gente vai ter que fazer, um país diferente, um país mais humano, um país com mais compreensão de que se a gente não resolver as questões sociais, não vale a pena a gente governar esse país. Esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, eu estou até aproveitando que a imprensa brasileira está aqui, mas eu fui fazer um discurso para os deputados e eu fazia o discurso que eu dizia na campanha. Sabe, que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se criou o teto de gasto, o que é um teto de gasto num país? Ora, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse, sabe, nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Nós temos que garantir que vamos aumentar o salário mínimo acima da inflação, de acordo com que falar publicamente que a gente vai votar, criar programas como o PNAE, como o PAA, ajudar a agricultura familiar. Nós vamos ter que dizer isso alto e bom som, sabe, sem arrumar e sem querer brigar com ninguém. Apenas construir aquilo que já deu certo no país. É por isso que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, que é para a gente fazer uma mudança. Uma mudança concreta na relação nossa com os indígenas do país.
Nós não podemos aceitar a ideia de todo dia a gente ouvir alguém na televisão dizer que os indígenas têm terra demais. 14% do território nacional está na mão dos indígenas. E eles não dizem que essa terra não ainda é dos indígenas, porque essa terra é do Estado brasileiro e eles utilizam essa terra. Eles não têm 1 quilômetro quadrado, quanto mais 14 milhões de quilômetros quadrados. A terra do governo continua sendo do Estado brasileiro. Então, se a gente agora não fizer uma rapidez o reconhecimento dos quilombos brasileiros, porque demora muito, gente, demora muito. Eu fui esses dias num quilombo em Contagem, lá em Minas Gerais. Um quilombo que eu reconheci em 2006, quando eu era presidente. Até hoje não foi legalizado. Até hoje não foi legalizado. Ou seja, as coisas parecem que a burocracia não permite que as coisas que parecem fáceis sejam fáceis. Então, eu votei, sabe, com a disposição de fazer o que eu não fiz da outra vez, fazer mais e tentar fazer com mais competência e com mais qualidade. Eu não me preocupo de dizer, o agronegócio não gosta do Lula, eu não quero que goste, eu só quero que me respeite como eu respeito eles. O agronegócio, o verdadeiro empresário do agronegócio sabe que não pode fazer queimada em lugar que não pode queimar, não pode fazer derrubada de floresta onde não pode derrubar. O verdadeiro empresário do agronegócio, ele tem compromisso. Porque ele sabe que a nível internacional se paga um preço se a gente for irresponsável. Então, ontem eu disse, e vou dizer para vocês, nós vamos evitar de uma vez por todas, sabe, que haja exploração de garimpo em terras indígenas, que haja exploração de garimpo em terra legal. Nós vamos proibir, sabe, madeireiros. Se o cara quiser utilizar madeira, faça um florestamento, compra uma área de terra e planta as árvores que ele quer cortar. Mas por que cortar uma árvore que tem 200 anos de existência, 300 anos de existência? Não é necessário. Então, o que nós precisamos é uma frase que a Marina dizia quando ela foi escolhida para ser minha ministra em 2003. O que interessa não é a gente proibir, é a gente dizer como fazer as coisas. E como fazer certo. Como fazer. Hoje no Brasil, as pessoas que discutem o assunto sabem que você não precisa derrubar 1 metro quadrado de árvore para aumentar a produção de soja, de milho criado. Nós temos milhões e milhões de hectares de terra degradadas que podem ser recuperadas. Hoje, quando a gente fala da periferia brasileira, a gente fala em segurança, a gente só pensa na polícia. O problema da violência na periferia não é só a polícia. O problema da violência na periferia é a ausência do Estado no cumprimento das suas funções com a periferia. O Estado terá que estar presente. O Estado terá que estar presente com educação, com cultura, com lazer, com saúde. O Estado tem que estar presente no dia a dia da sociedade. O Estado desaparece quando o Estado aparece. Era para ele falar. Eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, veja, eu só estou querendo dizer para vocês que nós vamos ter um trabalho imenso. Não pense que vocês vão ficar numa boa só cobrando, não. Vocês vão ter que ajudar a fazer. Porque não é uma tarefa para um governo, porque a gente derrotou o Bolsonaro, mas o bolsonarismo se mantém aí. E vocês estão vendo. Vocês estão vendo a violência com que eles atacam, sabe, aldeias indígenas sem nenhum respeito. Vocês sabem o que acontece, a fúria dos madeireiros. E no tempo que nós estamos no governo, quantas pessoas foram presas por conta disso, mas eles continuam. Então, a gente vai ter que ter muito mais competência, muito mais habilidade, porque nós também não podemos ficar brigando sem saber o que nós temos que fazer. Sabe, se a gente só ficar brigando e a gente não governar,
a gente vai perder a razão pela qual a gente foi eleito. E o nosso povo precisa voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. O nosso povo tem que ter oportunidade de ter um emprego. Nós temos que fazer a regulação na Constituição. Molon, você que é deputado federal ainda até fevereiro, ou seja, você sabe, nós precisamos regular a lei para que a mulher ganhe igual o homem, se ela fazer a mesma função, exercer a mesma função. Nós precisamos fazer isso. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, com quem eu convivo, as que eu não conheço pessoalmente, eu quero agradecer de coração a resiliência, a resistência e a competência que vocês tiveram em todos esses anos para resistir a esse mundo nefasto que nos impuseram. Eu, sinceramente, tenho orgulho de vocês. Tenho orgulho de vocês e estou aqui no espaço da ONU para dizer o seguinte: graças a Deus, eu sou eleito presidente de um país que tem um povo como vocês, para que possa me ajudar a fazer a reconstrução do Brasil, a reconstrução ideológica, política, social, a reconstrução, sabe, das pessoas voltarem a ter o prazer de ser brasileiro. O orgulho de ser brasileiro que nós já tivemos um dia, de fazer com que as pessoas possam ter acesso, sabe, a tudo que quiserem ter. Esse negócio de dizer, sabe, de que a mulher tem que participar da política, sabe, a mulher não tem que participar da política, ela tem que participar de tudo que ela quiser. Não tem limitação para a gente participar das coisas. O que a gente já provou é que na hora que todos têm iguais oportunidades, a gente consegue cumprir uma coisa que o Paulo Freire dizia, sabe? Quando a pessoa come, a pessoa fica inteligente. Quando a pessoa come e fica inteligente, significa que a pessoa pode ser tudo na vida. E eu quero agradecer a vocês do sacrifício que vocês fizeram para vir aqui. Eu sei que não foi pouco sacrifício, sabe? Eu sei. E ainda só arrumamos uma salinha pequena dessa para a gente fazer a reunião, quando poderia ter uma sala bem maior, mas não tem. É assim mesmo. A burocracia internacional é igual a burocracia interna no Brasil. Está cheio de coisas que às vezes não ajudam a participação. Eu acho que no encontro na ONU da sociedade civil, os presidentes dos países poderiam falar para a sociedade civil. Poderia fazer um discurso, o que cada um de nós se compromete com a sociedade civil do planeta. Sabe? Porque nós não podemos mais continuar. Vocês sabem que eu tenho uma briga histórica e vou continuar para mudar a governança mundial. Aquilo que eu disse ontem, eu vou dizer todo santo dia para todos os presidentes que eu encontrar. A ONU precisa mudar. A ONU não pode ficar apenas com os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Precisa ter país africano no Conselho de Segurança, país latino-americano, país asiático. Não é possível. Sabe? Então, nós vamos continuar brigando, não para que o Brasil participe do Conselho de Segurança, mas para que o Conselho de Segurança mude e a gente, inclusive, derruba o direito de veto, porque não é possível que um país possa vetar a decisão do conjunto dos outros países. E se a gente não tiver uma ONU forte, a gente não vai levar essa questão do clima do jeito que a gente pensa que tem que levar. Porque, veja, o ano que vem, eu vou tentar reunir a cúpula, sabe, dos países amazônicos. Nunca nos reunimos, nunca. E está tudo vizinho da gente ali, mas a gente nunca se reuniu. E é o Brasil que tem que tomar a iniciativa de convidar as pessoas. Então, gente, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: olha, mas muito obrigado por tudo que vocês fizeram até agora. E muito obrigado por tudo que vocês vão ter que fazer. Muito obrigado. Porque é uma tarefa que não é para um governo, é uma tarefa para uma sociedade. Eu só quero que vocês saibam que a nossa volta tem significado reconstruir o nosso país e permitir que a nossa sociedade possa participar das decisões políticas que a gente tem que tomar a nível de políticas públicas, e são muitas.
São muitas e muitas e muitas e muitas, porque eles acabaram com quase tudo que nós fizemos. Quase tudo. E quem milita sabe do que eu estou falando. E vai ser uma tarefa imensa, imensa, imensa. E eu quero que vocês nos ajudem a reconstruir esse país. Então, termina a participação de vocês aqui e quando voltar para o Brasil, vamos voltar a conversar para que a gente não perca tempo. Em dezembro a gente toma posse, em janeiro a locomotiva já tem que estar andando para que a gente possa reconstruir o mais rápido possível. Esse momento que eu estou vivendo é um momento muito auspicioso para mim. Vocês não têm noção da gratidão que eu tenho a vocês e ao povo brasileiro. Vocês não têm noção, porque passar pelo que eu passei, sabe? E depois vir aqui na ONU representar o meu país outra vez, é uma coisa que eu não devo ao meu mérito, mas eu devo à coragem da sociedade brasileira, que teve a coragem de acabar com o neofascismo no nosso país, que teve acabar com os milicianos do nosso país e teve coragem de trazer de volta a democracia. Parabéns à sociedade civil brasileira e parabéns a todos vocês.